Olá! Está começando mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos na Santa Cecília TV. E a entrevistada de hoje é Andréa Ribeiro. Ela é bióloga, especialista em sustentabilidade e ESG e uma das coordenadoras do grupo de ESG da ACS. Bem-vinda, Andréa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você hoje. Legal. Andréa, você é formada em biologia, mas você se especializou em sustentabilidade. Quando você despertou para esse interesse por esse tema? Bom, lá naquele momento na graduação, isso há aproximadamente 16, 17 anos atrás, o que existia era a ISO 14001, né, as normas certificadoras em meio ambiente. E eu vim para a Universidade de Santa Cecília fazer a minha primeira pós-graduação em gestão ambiental e portuária. E aí as portas se abriram profissionalmente para mim nessa área e eu fui uma bióloga que foi trabalhar na indústria. Algo que ainda não era tão comum, tinha uma certa controvérsia nisso, né? Mas eu entendi que era a forma que eu queria atuar, ser a palavra ambiental nos ambientes mais hostis, né? Então, eu fui para a indústria, entrei no sistema Petrobras e fiquei por 10 anos e depois sistema portuário e estou nessa área industrial desde que eu me capacitei. Claro que no meio foram tendo outros aprimoramentos, né? As normas, elas mudam, elas se atualizam, as necessidades do planeta também dentro de 16 anos, elas alteraram fortemente. Então, e até agora mais atual, né, a questão ESG, né, que é a fórmula mais moderna da sustentabilidade que a gente tem. Legal, já que você entrou nesse assunto, vamos falar agora de ESG. É o assunto, né, do momento, muita gente falando, a gente assiste a TV, as empresas colocando aí para o público os seus projetos com foco em ESG. Mas é importante a gente explicar, né, para quem está em casa, o que é, né, ESG, o que é essa sigla e por que ela é tão importante dentro dos negócios hoje. O ESG, ele é hoje um conglomerado mais moderno do que sempre foi a sustentabilidade. A necessidade de se ter o social, as questões ambientais e as questões éticas e morais, né, de uma empresa, de qualquer organização em dia. A sigla em inglês, né, que quer dizer Environmental, Social and Governance, meio ambiente, social e governança. É novo, mas não é. As necessidades foram aprimoradas para que hoje seja mais distribuída a informação. Claro que tudo é conhecimento. A gente não tinha a capacidade científica lá há 100 anos atrás que nós temos hoje. Com essa condição do ESG é a mesma coisa. Então, a sigla continua sendo um tripé da sustentabilidade, que sempre foi, pessoas, modo de vida e continuidade, isso é base. E hoje as empresas estão no foco porque você tem até mais perguntas mais detalhadas sobre isso para a gente entender o porquê que essas empresas precisam disso. É legal a gente falar, né? Sustentabilidade sempre foi um assunto, tema na nossa sociedade, mas hoje com essa sigla, né, ESG, veio mais forte, eu acho que é mesmo para disseminar informação e conseguir incorporar isso dentro dos negócios. Falando agora de empresas mesmo, né? Como que eu posso começar, quem está em casa, é empresário, começar um projeto de ESG dentro do seu negócio? Eu preciso ter uma estrutura grande? Não. O ESG, como qualquer gestão dentro da área ambiental, qualquer gerenciamento ambiental, ele tem que ser de acordo com o que você faz. Então, a mesma estrutura que uma loja e uma indústria é diferente. Então, quando a gente pensar, não tem que pensar, tem que ser enorme. Tem que ser o que eu consigo fazer, o que me faz ter impacto positivo. Esse é o foco. Eu preciso ter impacto positivo. Tem que ser simples, mas não simplista. Então, é uma linha tênue entre estou fazendo muito, fazendo pouco. Não, você está fazendo o que você consegue entregar, o que você impacta positivamente. Então, antes, um projeto mais humilde e consolidado que dá resultado, do que 10 projetos dentro de uma empresa, milionários, que não geram um impacto positivo que talvez ideias simples podem trazer.
Então, não é necessário uma grande estrutura. Claro que para cada tipo de impacto, a gente não pode usar a mesma regra para um nicho de mercado de impacto baixo ambiental e social para um de grande impacto. Essa é a análise mais segura. Dentro do que eu executo, quais são os meus impactos ambientais e sociais? O que eu tenho que mostrar para fora da minha empresa que vai garantir que ela é uma empresa de gestão sustentável? Essa é a melhor forma, né, de se estabelecer dentro das organizações uma estrutura de sustentabilidade. Legal. Você falou um pouquinho agora de impacto, né? Impacto positivo. É legal também você começar um projeto de ESG tendo essa medição, né, Andréia? Sim. Né? Você mostrar o impacto. Tem que ter resultado. E assim, né, agora até falando, né, como especialista, mas a minha visão, né? Eu entendo que por muito tempo a área ambiental em relação a impacto e a financeiro, custos, valores, há uma aversão, né? Não pode ter ganho, a gente tem que... Não, tem que ter lucro. Esse lucro ele pode ser medido financeiramente como com impacto positivo. Então, vamos supor, a partir do momento em que uma empresa que poluía X estava dentro da lei, mas ela tinha, né, aquela descarga no ambiente, ela passou a fazer menos, quais foram os impactos positivos que ela gerou dentro da casa dela e que ela proporcionou para a comunidade no entorno? Isso tem que ser medido, isso é resultado. E para as empresas que precisam prestar contas para o ESG, é a forma de apresentar, né? Medindo os impactos positivos, as melhorias no seu impacto negativo, a diminuição dos impactos ambientais e sociais que são negativos. Então, não tem como falar de uma coisa única. Hoje, o ESG mostra que a sustentabilidade é algo muito maior do que plantar a árvore no dia 5 de junho, do que, enfim, fazer campanha de copo plástico. É muito mais do que isso. Não são ações pontuais. É uma condição onde você vai colocar uma estrutura de ser. Como a gente já conversou algumas vezes, né? É ser. Então, quando a gente né, a empresa as pessoas também serão. E esse impacto positivo tem que extrapolar os muros. Porque se o meu colaborador, né, que está comigo na minha empresa, ele não reconhece essas necessidades, essa importância, talvez ele não esteja pronto para o mundo que a empresa quer trazer. Então, essa necessidade de que as pessoas estejam atentas e se doem no tema é muito mais importante do que grandes projetos, do que coisas que parecem super enormes, né, aos olhos de quem está de fora, só que não traz benefício para as pessoas, aí não tem validade, né? Perfeito. Nós vamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco, continue acompanhando a gente volta já. Olá, estamos de volta com a ACS na TV, que hoje recebe a Andréia Ribeiro. Andréia é bióloga, especialista em sustentabilidade e ESG e uma das coordenadoras de ESG da Associação Comercial de Santos. Andréia, falando um pouquinho, continuando a falar, né, de ESG, conta pra gente como que foi esse processo até a gente chegar, né, hoje nesse conceito, em como ele está consolidado na sociedade. O movimento ambiental ele começou na década mais forte, na década de 70, com cientistas trazendo de vários pontos, né, questões de contaminação de áreas, questões de mudanças climáticas. Isso começou mais forte lá. A partir daí, vários movimentos em vários pontos do mundo, outros cientistas começaram a trazer informações que são as informações que nós temos hoje, mais consolidadas, claro, mas já faz tempo, né, que nós ambientalistas estamos avisando, vamos dizer assim. Então, se começamos lá na década de 70, muitas experiências, muitos estudos científicos foram realizados. Então, a partir dali, aí nós tivemos outras agendas, aí nós tivemos Eco 92, Rio+20, enfim, todos esses
Esses eventos, eles são agendas ambientais que nos trazem informações seguras e nos trazem pontos onde a gente tem que assegurar acordos para que as coisas mudem, ok? Tá. As coisas mudaram? Muito pouco. Não mudaram o suficiente. Então, o momento em que nós estamos agora, que chegou o formato ESG, as pesquisas científicas que nós temos hoje em relação à mudança climática e crescimento populacional no planeta, elas estão trazendo notícias que não são tão agradáveis assim. Então, quando a gente falou lá em Eco 92, em Rio+20, a gente estava falando de próximas gerações, certo? A sustentabilidade, até o termo sustentabilidade, ele teve essa resposta no dicionário, né? O mundo que eu quero deixar para as próximas gerações, que mundo que eu vou deixar para os meus filhos. Hoje não. Hoje a gente tem bem consolidado, cientificamente provado, que não há mais uma questão de próximas gerações. Hoje a mudança, a necessidade de reestruturação e reequilíbrio do planeta é para a nossa geração. Então, os estudos científicos mais seguros de mudanças climáticas e crescimento populacional nos trazem que para daqui 10 anos, até 10 anos, nós temos que ter mudanças significativas. Porque não é mais pensar num futuro muito distante. Então, a gente teve recentemente a COP26, né, que trouxe muitas informações e foram firmados acordos ali de diversos países em relação à redução de emissões, né, e outros tipos de impacto ambiental, de contaminação do solo, água, enfim. Então, a gente hoje foi um caminho longo e é o que os cientistas explicam para nós. Hoje nós temos conhecimento, hoje nós sabemos efetivamente como está e nós temos tecnologia para mudar esse cenário. Então, já não dá mais só para ficar na conversa, no acordo, na assinatura, no e se. É realmente um momento crítico, o planeta está num real desequilíbrio. É preocupante, né? E acho que as mudanças começam dentro da nossa própria casa. Agora, falando de empresas novamente, né? Como que... por que, na verdade, né? Por que uma empresa deve aderir ao ESG ou a focos em trabalhar com a sustentabilidade dentro dos negócios delas? Certo. Bom, existem dois caminhos. O da necessidade e obrigatoriedade e o de entender real que é positivo, que os impactos serão positivos e que vai ter um retorno significativo, tanto de lucro quanto de felicidade das pessoas, que hoje é uma medição que é extremamente importante e válida. Eu costumo falar que uma empresa não é o CNPJ, ela é as pessoas que trabalham para ela. Então, é crucial essa medida, eu quero ser de verdade ou eu só tenho obrigação de ser. Por que é bom? Primeiro, que uma empresa com uma estrutura de gestão, seja ela normativa ou seja ela mais moderna, até brinco, né? Hoje a gente vê umas gestões tão descoladas, né? Que me agrada, por sinal. A empresa vai ter uma saúde financeira mais consolidada, uma visibilidade no mercado mais interessante e as suas contas vão fechar melhor. E ela tem uma projeção futura mais saudável. Empresas de mercado aberto, né, com as suas ações abertas na Bolsa, elas têm, né, como obrigatoriedade hoje aderir a alguma estrutura de ESG. Para essas empresas existem lá os critérios e os tipos de adesão que ela pode fazer para se certificar, eu sou ESG, e se manter, né, no mercado e tudo mais. Existem, por exemplo, como nós temos no Porto, a necessidade e obrigatoriedade de ter ISO 14001, que é o atendimento, né, às normas ambientais e toda a gestão ambiental. Isso, mesmo que por obrigatoriedade, os benefícios são muitos, né? Você tem uma estrutura que você não vai estar se assustando todo dia com algum problema ambiental, um impacto negativo, porque você controla isso, você cuida disso.
Então, não tem negativo, só tem positivo. Pode parecer trabalhoso, mas não é. Eu volto naquela frase, que é um clichê, simples, mas não simplista. Né? A gente vai fazer as coisas do jeito que elas devem ser feitas, mas porque a gente entende que é positivo. Quando a gente fala, por exemplo, um exemplo simples, coleta seletiva numa empresa com 5.000 pessoas, é bem significativo, né? Porque é menos 5.000 copos por dia, menos, enfim. Como que eu vou lidar para que essas pessoas atuem nisso, elas estejam engajadas? O que eu entendo é que elas saibam a importância que isso tem para elas, para a vida delas, para o planeta delas. Todos nós moramos no mesmo. E não porque a empresa mandou, e não porque é uma norma, e não porque vai dar multa. Tá? Então, é fazer a mesma coisa, mas por caminhos diferentes. Perfeito. Pessoal, a gente está encerrando o nosso segundo bloco. Continue acompanhando a gente. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos na Santa Cecília TV, que hoje recebe a bióloga, especialista em sustentabilidade e ESG e também uma das coordenadoras do grupo de ESG da Associação Comercial de Santos. Andréia, vamos falar um pouquinho de erros. A gente sabe que as empresas hoje, né, a gente está ouvindo falar muito de ESG, eu quero implementar um programa de ESG dentro do meu negócio. Quais os principais erros que você vê hoje as empresas cometendo nesse tema? Querer ter o selo sem tê-lo de verdade. Chegar a pular todos os degraus da escada e só querer mostrar o que alcançou. Isso não é sustentável, isso não se valida. Uma hora a máscara cai. Então, eu não recomendo para o momento atual que nós estamos, para a gestão de ESG, arrastar uma parte muito teórica que efetivamente não existe dentro da organização. Essa é a maior perda de tempo e recurso que uma empresa pode fazer. Então, buscar ter um time de sustentabilidade coeso, multidisciplinar. Quanto mais cabeças diferentes pensando em sustentabilidade é importante. Por isso o ESG tem pessoas da área ambiental, tem pessoas da área social, tem pessoas da área financeira. Isso é valor. Diferente disso, vai se arrastar e o impacto positivo ou vai demorar para acontecer ou nem vai chegar. Então... E hoje com acesso à informação até do consumidor, né? A gente tem Sim. muito mais acesso, fica difícil você passar a verdade e o consumidor acabar comprando essa tua ideia. E tem ótimas escolas no assunto hoje, tem que ficar muito atento a isso também. Quando um assunto se torna muito popular, igual o ESG está hoje, tem muito entusiasta, né? Tem algumas coisas talvez que vêm para bagunçar esse mercado, mas sempre procurar uma fonte segura de informação, né? Ficar sempre atento, né, aos acontecimentos do mundo. Então, assim, não tem erro eu seguir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não tem erro. Agora, eu querer inventar que eu vou fazer isso... né? Não, já existe uma teoria segura para você seguir. Existem profissionais no mercado capacitados, existem boas escolas para você capacitar os seus profissionais. Sem desespero, mas com agilidade. Né? Então, procurar essas fontes seguras de informação e de profissionais, sem querer mostrar para o externo aquilo que ainda não existe. Perfeito. Andréa, você falou um pouquinho dessa necessidade da gente começar a agir agora. Antes a gente tinha uma preocupação com as gerações futuras, para quem a gente ia deixar o mundo, e hoje não. A gente provavelmente vai estar nesse mundo. Fala um pouquinho, você acredita, quais os principais desafios para a humanidade nos próximos anos em relação à sustentabilidade? Eu vou te responder me baseando em ciência e feeling de quem está na indústria há muitos anos. É fato, é cientificamente provado,
não é fake news, não é papinho de ambientalista chato, que o planeta está em desequilíbrio. Hoje nós temos um crescimento populacional, uma degradação dos ecossistemas e um comportamento humano totalmente fora do que é sustentável. Nós somos 100% dependentes de recursos naturais que o planeta nos oferece e eles estão se tornando não só escassos, mas inutilizáveis. Então, eu tenho água? Tenho, mas ela não está potável. Eu tenho floresta? Tenho, mas ela não está conseguindo suprir aquela necessidade de oxigênio que aquela área precisa. Então, é um pacote de coisas novamente. Há uma necessidade das empresas e há uma expectativa muito grande de que as empresas, o setor privado, se mobilize em relação à sustentabilidade. Há uma necessidade muito grande em que os órgãos públicos estejam prontos para isso também. Nossas estruturas urbanas, elas precisam de ajustes para que tenha a estrutura, para que eu, como cidadã, vamos dizer, eu consiga reciclar, eu consiga ter uma mobilidade urbana mais sustentável. Então, a gente precisa fechar os pontos, sabe? E deixar de achar que tudo é muito difícil, tudo é muito utópico. Aqui isso não vai funcionar. Eu vou colocar aqui, mas não vai para frente. Não, para. Tem que ter otimismo, sim, mas otimismo focado, não devaneio, né? Então, assim, dentro da minha casa, o que eu posso fazer? Porque cada um tem um meio de vida, tem um jeito de consumo. Eu não consumo as mesmas coisas que você, mas daquelas que eu consumo, como que é a minha relação com o consumo? O que eu penso quando eu vou adquirir algo novo, um eletrodoméstico? Como que eu me comporto com o lixo da minha casa? Essas preocupações, elas não têm que ser fora, elas têm que ser suas. O lixo é seu. Aí a empresa, ela vai ter que pensar nela, nas pessoas que trabalham nela, no entorno dessa organização. Quando a gente conseguir, que não é utópico, eu acredito, a fechar esses pontos, sociedade, órgãos públicos, empresas privadas, a gente vai conseguir começar a estabilizar o planeta. Mas diferente disso, é continuar, querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. É ilusório, não vai dar certo. Então, a gente precisa realmente transformar a nossa relação com o planeta. Isso a gente vai conseguir através de conhecimento, de que as pessoas entendam e se sintam parte integrante. Porque, assim, na minha experiência aí de muitos anos de indústria e treinando pessoas, o que você muito escuta é só mais um papelzinho meu. Mas só eu que vou fazer, o que isso vai adiantar? Essas respostas, elas estão já totalmente fora do contexto. A gente tem que virar essa chave e começar a ver que todos nós somos responsáveis em casa, na rua e nas nossas empresas. André, agora só para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho da ACS, né? Hoje a ACS tem um grupo de sustentabilidade ESG e uma das coordenadoras é você. Conta um pouquinho para a gente o que a gente pode esperar, o que vem sendo realizado por vocês, quais as expectativas? Na ACS, nós estamos trabalhando dentro de casa para reconhecer, justamente como eu acabei de explicar, né, os nossos impactos do dia a dia, que está relacionado a consumo e geração de resíduos. A ACS também está muito focada em entender, até dentro das suas instalações prediais, como que ela pode ser mais sustentável. E fora o dentro de casa, que é a tarefa básica, a ACS está fortemente buscando contribuir com as suas associadas e trocar, porque nós já temos associadas que estão dando um show de ESG, né, estão dando aula de ESG, então é mais uma luz, sabe? Quando é um ponto de luz, ali eu vou encontrar conhecimento, troca, informação segura. A nossa maior intenção é ser suporte, é ser exemplo e é aprender junto com as associadas.
Legal, muita coisa boa para esperar então aí da Associação Comercial de Santos. Com certeza. Andréia, quero agradecer sua presença, a gente está chegando ao fim do programa. Queria ficar aqui falando por horas sobre esse assunto, mas a gente tem um tempo limite. Muito obrigada pela sua presença e se você quiser deixar um recadinho no final, fica à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós, da área ambiental, nós temos que dominar o mundo, nós temos que estar na TV, na internet, nas empresas. E o recado é, olha para dentro de você, veja o que você está contribuindo para que o planeta continue. Porque quando a gente acorda de manhã, o que a gente precisa é de oxigênio, a gente precisa de água potável, né? Sem isso, hoje, com essa pandemia que nós tivemos, quantas coisas a gente não ressignificou? Quantas coisas são mais importantes ou talvez cruciais do que outras? E a continuidade dessa estrutura que a gente mora é a nossa casa. Então, o que você puder fazer como pessoa para contribuir com a casa que nós todos moramos, você já tem o meu coração. Então, chegamos ao fim de mais um ACS na TV. Muito obrigada pela sua companhia e continuem acompanhando a gente. Até a próxima.